Agora sim, agora sim. Alô, alô. Agora sim. Olá, pessoal, boa noite. Tivemos aqui, tô muito careca, agora que eu tô vendo aqui. Bom, boa noite, pessoal. Tivemos aqui alguns problemas técnicos aqui, tava travado o aqui o Instagram no meu celular. E obrigado a todos, mais um episódio do nosso GT Live. Onde a gente tenta trazer, tô meio agoniado com esses cabelos aqui, mas depois vou mandar cortar. A gente tenta trazer informação, a gente tenta trazer divertimento, a gente tenta trazer um pouco de distração para todo mundo nesse momento difícil. A gente hoje tem um prazer, uma satisfação de trazer uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, se eu for falar da pessoa, eu vou demorar horas. Boa noite a todos, oi Thay, oi pessoal todo. E é uma pessoa que tem um pedaço do meu coração, uma irmã que a vida me deu. E profissionalmente fantástica, maravilhosa. Ela é psicóloga. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai lidar, ou como a gente pode lidar com esse momento difícil da melhor forma possível. Olá, Mal. Vou aqui convidar ela para entrar, para dar as boas-vindas. Então, a gente vai estar recebendo aqui agora com muita satisfação Dulce Melo Oliveira. E sempre ao lado, como está? Oi, boa noite, gente. Boa Seja noite, Gil. bem-vinda ao nosso GT Live, um momento para a gente conversar, para a gente falar sobre a saúde mental, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. A gente tem passado por dias difíceis, a gente tem visto muita coisa da parte de doença orgânica, ou seja, do corpo, mas, olá, Eduardo, mas pessoal do Beat Stop na área, mas eu acho que é importante também, ou tanto quanto, ou talvez mais que tratar da saúde mental, que isso é uma coisa que impacta não só na imunidade, mas na nossa qualidade de vida. Então, vou aproveitar que você vai se apresentar e começar a falar. Eu já vou deixar, já para abusar, já vou deixar a primeira pergunta para você já não achar que a coisa aqui é brincadeira. Dizem que de médico de louco todos temos um pouco. Nessa quarentena, a gente vai sair dela ou vai passar por ela mais louco ou mais médico? Prazer, Edu. Um beijo. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Obrigado a todos aí. É um prazer estar com você, Gil, parceiro de vida também. Vamos sair médicos e loucos, né? Todos temos um pouco de médico e louco. Eu acho sim, Gil. Concordo com você. Acho que as chaves para a cura da nossa saúde em geral estão aqui dentro, ou aqui, né? Mas nem sempre a gente consegue encontrar. Então, às Baixa um vezes, pouquinho o som seu, hein? o meu Eu estou baixando o meu também já. fica melhor. Tá bem baixo. Melhorou o meu? O seu tá bom. O que vocês dizem aí? Tá melhor? Eu baixei o meu quase todo aqui. Gildete Alô, que alô? falou, Gil, tá melhor? Acho que o seu tá bom. Eu vou tirar aqui o fone para ver se melhora. Pessoal, estão ouvindo É. bem? Eu acho que ainda tá com eco o meu. Tá sentindo Ainda aí? tá com um Ah, o seu não tá. pouquinho de eco. Vamos ver aqui. Alô? A Hilda disse que tá perfeito. Oi, Melhorou Gia. agora? Tá, alguém já falou aqui que o som tá legal também. Tá pedindo pra baixar mais um pouco. Pronto, então vamos lá. Maurício falou que é o seu Pronto, retorno, baixei Gil. aqui bastante. Mário tá ouvindo Eu tive, bem. eu tive dificuldade de conexão, talvez seja ainda essa questão. Deixa eu ver se eu consigo reconectar aqui. Tá. Alô, alô? E agora? Melhorou? Certo. Então, pronto, eu Pronto, acho que pode a falar. gente vai continuar tendo um pouco de médico e louco, é, tentando não surtar com os acontecimentos, né, tentando encarar com mais normalidade, sempre buscando o equilíbrio psicológico e a saúde mental, que, como você falou, Gil, é a base que a gente pode ter para conseguir seguir vivendo bem, né? Muito bem. Eu acho que esses dias, assim, quando começou a quarentena,
primeira reação foi, vamos ver como é que a gente pode aproveitar algum momento e tentar ver como é que as coisas vão ver. Depois a gente passou aquela fase de, não, que nada, vamos tentar sair vivo. Aí depois a gente está naquela fase, não, até maluco, meio doido, assim, se a gente sair já tá ficando bom também, porque assim, cada dia é um desafio. Eu vi há poucos dias, eu vi tirei de novo o fone, eu acho que continua com um pouco de eco, eu vi há poucos dias um fone, ela cheirinha, um trabalho em que mostrou que 40% das pessoas relatou que teve impacto mental, psicológico com a quarentena. Eu achei um dado, assim, pouco significativo. Eu esperava muito mais. Será que esse 40% reflete quem identificou isso daí? Ou será que realmente é baixo mesmo? Você acredita que esse impacto seja bem maior do que 40% das pessoas? Gil, eu acredito que o impacto é maior, sim. Eu acredito que nós, seres humanos, estamos muito acostumados à rotina, né? E precisamos rapidamente ter que nos adaptar a uma situação completamente nova. É muito difícil que exista uma pessoa que não tenha sentido isso. Então, a gente vai ter um maior grau e um menor grau, mas todos acredito que sentiram isso de uma forma. Né? Então, assim, esse dado de 40%, ele pode estar se referindo também, como você falou, às pessoas que percebem, reconhecem na sua rotina logo e nos seus sentimentos que algo mudou. Então, eu já estou vendo aquele sintoma ou alguma coisa assim que já mudou. Mas, em geral, todo mundo teve uma mudança significativa. Então, assim, essa identificação, e eu vejo muito, assim, eu não sei se... Olá, Nando, um grande abraço. Eu não sei se essa mudança, esse impacto, ele, para você identificar, isso é mais difícil ou mais fácil? Mas eu acredito que talvez seja um ponto importante. Quem não identifica é e quem não aceita que está passando por dificuldade sofre mais do que aquela pessoa que diz, ok, eu não estou bem. Olivia, um grande abraço. Na verdade, é o seguinte, a gente identificar o que a gente tem já é um fator muito positivo. Quando a gente começa fazendo essa identificação, é mais fácil tanto para o profissional que está do seu lado te ajudando, quanto para você mesmo. Né? Então, você consegue perceber, eu já não estou dormindo muito bem, eu percebo que eu já não consigo mais me alimentar bem, eu percebo que outros sintomas estão tomando conta de mim, já sei que isso é uma luz acendendo para o perigo, né? De que minha saúde mental não está muito legal. Né? Então, assim, a pessoa que percebe, há um ganho nisso. Né? Mas também, assim, perceber somente, não agir sobre aquilo, não é o suficiente. Né? Você precisa perceber seus sintomas e agir. Né? Como você tem seus pacientes aí na clínica, né, Gil? Não basta ele reconhecer que ele tem aquela patologia, ele precisa agir sobre aquilo, para aquilo conseguir ter algum resultado positivo, né, de tratamento. Eu acho assim, a questão do agir, Marília fez uma colocação interessante das fases, mas eu acho que a questão do agir parte primeiro por identificar, depois você tem a fase por ter forças para agir. E nesse entre identificar e ter forças, existem os caminhos que às vezes você precisa buscar e precisa de alguns guias. Então, assim, como é que a pessoa pode, no momento que identifica, e depois, um pouquinho depois, eu vou perguntar a você como identificar, mas assim, no momento que identifica, como ela pode procurar esse guia. Então, eu vou aproveitar e pedir o pessoal para ir chamando aí, tem uma figurazinha de um avião aí embaixo, vai chamando todo mundo para entrar e dizer que as perguntas a gente vai, no final, ir respondendo na medida do possível. Mas como fazer isso? Gil, quando a gente identifica, né, quando a gente começa a identificar os sintomas, eu digo assim, que é um caminho já para o tratamento, porque a partir dali, independente de você ir para terapia ou não, porque às vezes eu escuto muito isso, mas eu não fui para terapia, né? Eu não posso fazer terapia agora, eu não tenho tempo. Mas simplesmente você tendo identificado isso, você já começa a ter uma percepção diferente das coisas que você vai fazer. Né? Você começa a responder até de forma diferente aos estímulos do meio ambiente, porque na verdade a gente está o tempo inteiro respondendo a esses estímulos. Né, do meio que a gente vive. Então, reconhecer isso e começar a perceber, tenho esses sintomas, tenho esses pontos e entro em contato com esse ambiente, já me faz ter uma visão melhor do que eu devo procurar, do que eu devo fazer, que tipo de cuidados eu devo ter.
Assim, algumas perguntas que estiverem no momento assim, da discussão, a gente já vai respondendo. Então, Maurício aqui, Mau R. Lima, perguntou se não é um momento importante para nos conhecermos mais, de entender em algum momento que a gente surtou mesmo e parar para pensar em tudo. Esse momento, você acha que a gente tem condição de parar e fazer aquela análise meio assim, meu Deus, em que mundo eu vivo? Você acha que a gente consegue, nesse momento de estresse, fazer ter essa concepção de mundo geral, ou isso vai ser uma fase pós-Covid ou pós-quarentena para a gente repensar para trás? Oi, Val. Quem consegue, parabéns, viu? Tá muito bem mesmo. Eu acho que é excelente quem consegue aproveitar. A gente até conversou sobre isso mais cedo, né, Gil? Como é essa pressão vai ser um ponto que a gente vai chegar depois. Mas como é essa pressão do que eu tenho que fazer na quarentena? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que fazer isso na quarentena, eu preciso fazer isso, ou aquilo que eu posso fazer na quarentena, né? Aquilo que é possível e que vai me fazer bem também. Então, se ele consegue repensar a vida, se ele consegue usar esse momento estratégico que a gente está tendo para repensar, isso é incrível, maravilhoso, né? Isso é nota 10 para quem está conseguindo. Eu, assim, na primeira semana, quando fez quarentena, bom, o que é que eu vou fazer? Aí rolou, a maioria aí do pessoal deve ter recebido uma lista de livros, né, PDF, compartilhando free, vamos ler um monte de livro, legal, obrigado Maurício, vamos ler um monte de livro, vamos fazer cursos, eu me inscrevi em uns 6 cursos, fechei livro, primeira semana, peraí, não dá, não é assim. Acho que é um ponto importante para não ter essa necessidade. E a própria pessoa que se cobra de não, eu preciso aproveitar o tempo, porque assim, nós passamos talvez uma boa parte da vida reclamando que não tínhamos tempo. A gente sabe que não é bem assim, mas assim, não tenho tempo de ler, não tenho tempo de produzir. Não. E aí agora a gente tem tempo. E aí muitas vezes a gente não tem conseguido isso. Então, uma pergunta que eu queria fazer para você, essa distância social, não estar perto das pessoas, não ter contato com as pessoas, está impactando tanto na nossa produção? Certamente, Gil. Nós somos seres de afeto, né? Nós somos seres de contato. Eu falava até isso, às vezes, em alguns grupos com mães, com filhos, essa questão do ensino à distância, qual o impacto do professor, qual o impacto dos colegas, de todo mundo na educação, né? Porque a educação e o aprender e o trabalhar não são simplesmente dados frios que a gente vai colocando ali. Nós somos seres do afeto, né? Tudo que a gente aprende com afeto, a gente aprende de forma melhor. Então, assim, sempre que isso vai voltar para a gente como uma ideia de que, eu posso fazer 1000 cursos, eu posso me jogar diversos novos aprendizados. Se ainda assim eu estiver sentindo, né, muito essa falta, muito esse sentimento de angústia, muita depressão, muita perda, isso vai ser muito difícil de aprender. Sempre. Beijo, Cissa. Eu vejo, assim, esses dias eu vi li um texto daquele filósofo da USP, o nome dele, esse que fala bem, o careca, esqueci o nome agora, me fugiu. Esse professor da USP de filosofia, me fugiu agora. Bom, enfim. Para ajustar a câmera. Melhorou? E ele falando muito dessa coisa de como a gente deve se cobrar e como a gente se comportar no momento. E essa questão mesmo dessa relação. E perguntaram para ele como seria o amanhã. E ele falou que isso é futurismo, né? Fazer estudo do futuro. Não dá pra gente... Carnal, obrigado, Eudinha. Então não dá pra gente fazer previsões totais, mas dá pra gente ter ideias de como acontece. Então, assim, se por um lado algumas pessoas imaginam que o amanhã, depois... Isso, obrigado, Vitão. Depois de amanhã, quando essa parte passar, que a gente vai sair correndo todo mundo, eu já vi assim... Depois de 15 dias em casa, vou ficar 15 dias na rua. Bom, eu não sei se vai ser tanto. Talvez tenha essa vontade de sair. Beijo, Flavinha, há quanto tempo. Mas, assim, você tem uma ideia, lógico, eu queria que você dissesse, na sua impressão, como esse período vai impactar o nosso amanhã como seres afetivos, né? Como a necessidade de tocar, de abraçar. Eu tenho me angustiado, eu continuo atendendo, continuo trabalhando, lógico, com as precauções, turno reduzido, mas uma das coisas que eu me angustio, e aí eu vou compartilhar aqui com você e com todo mundo que está assistindo, é não poder abraçar meus pacientes.
Isso me angustia, porque para mim, no momento que eu atendo e que eu abraço, para mim já é uma parte ali do meu atendimento. Então, Sim. entrar e eu não abraçar, aquilo já me deixa... E assim, eu tenho dito, gente, sintam-se abraçados. Mas aquilo me deixa também com a sensação de que não fiz o meu melhor. Porque uma parte da terapia é o afeto, é o olhar, é o toque. E eu fui, durante muito tempo, eu fui um daqueles que criticavam alguns colegas, que eu vi alguns pacientes, fulano não me pegou, não me tocou. Então, como eu ouvi muito isso para mim era sempre abraçar, pegar. Me fale um pouco sobre isso daí, sobre esse futuro, como é que a gente vai voltar a se inserir na sociedade. Se isso vai ter um rebote, ou como é que a gente vai voltar ao padrão inicial. Gil, eu acho que a gente Beijo, vai... Julie. A mudança, como eu disse no início, ela vai ser sentida por todos, né? E a gente passou por esse período de adaptação, de readaptação, de novo normal. Então, assim, no recomeço é natural que a gente tenha algumas travas, né? Eu acredito que a gente vai ter travas e que são até de segurança, né? De cuidado, de atenção. Assim como você, eu também. Meus pacientes também são muito queridos. A gente acaba fazendo disso o nosso trabalho, uma família, né, Gil? Então, as pessoas que chegam, de se abraçar, de estar muito próximo, de tocar nos pacientes. Então, assim, é uma readaptação que todos nós vamos ter que passar. Mas eu acredito que sim. Não acho que a gente vai ter um efeito rebote de todo mundo necessariamente ter que fazer tudo muito mais, mas eu acredito que vai ter uma mudança significativa do ponto de vista de comportamento. Gil, já tem grandes autores assim fora, nos Estados Unidos e até na Europa, já começando a escrever artigos sobre isso, não é? Sobre essa questão do afeto. E olha que lá a gente já tem uma sociedade mais fria. Então, você imagine aqui, né? Então, assim, há pouco tempo eu recebi sobre um autor sueco falando sobre isso. Falando da questão das crianças, né? Que é onde tem mais lá. Então, assim, na educação infantil, das crianças se pegarem, dos professores, se abraçar. Então, vai ter que haver uma recolocação de todos nós. Sim, sim. Karine Araújo acabou de colocar aqui que muda o nosso conceito de felicidade. Eu acho que o conceito de felicidade é uma coisa tão subjetiva, tão ampla, mas realmente, assim, lógico que hoje o que a gente mais tem é tempo para poder pensar o que é feliz. E você concorda que muitas vezes a felicidade está no outro lado, talvez aquela história da grama do vizinho? Sim, sim, Gil. A gente tem muito essa necessidade, principalmente aqui nas culturas em que se é mais próximo, a gente costuma olhar muito para o outro, ter uma janela, né, de olhar muito para o outro, ter um olhar para o outro. E isso, assim, até dentro de saúde mental, uma coisa quando a gente fala muito, quando chega na terapia, é uma recentralização. Né? O tempo inteiro que os pacientes chegam, às vezes me dizendo, porque a minha mãe, é o meu marido, é a minha amiga e tal, e a gente tenta recentralizar. Não, mas e você? E você, qual o seu papel? O que você desempenha dessa desordem? Qual é o seu papel nessa ordem? Qual é o seu papel nesse sistema em que você está inserido? Então, assim, sempre quando a gente vai chamar o paciente, a gente precisa trazer ele, muitas vezes, para esse papel de olhar para si mesmo e se recolocar. Então, a gente vai precisar, sim, de um exercício, até para rever, como o Karine falou, a felicidade. O que é felicidade para mim? Como é que eu vou me relacionar com esses conceitos a partir de agora? Beijo, Manu. Como identificar, então, que a gente, nesse momento, realmente está sendo impactado pelo confinamento? Gildete acabou de colocar aqui que a filha dela está roendo as unhas. Quem tem filhos, sobrinhos, como a pessoa pode identificar, poxa, eu estou sendo impactado ou não? Eu acredito que a maioria, de alguma forma, está. Mas quando eu digo esse impactado, é um impacto realmente que vai trazer algum tipo de mudança para... Olá, Dejanira. Mudança para pior. Então, assim, como a pessoa identificar, porque muitas vezes é fácil. Estou depressivo, estou abatido, estou chorando. Então, e botou lá em cima alguma coisa sobre amigos que estão chorando. Enfim, esse talvez seja o fácil. Mas, assim, existem aquelas pessoas que não exteriorizam. Como identificar quem não consegue exteriorizar esse impacto, mas que realmente estão sentindo? E, ao meu ver, essas pessoas que não exteriorizam talvez sofram mais. Isso confere? Confere, Gil. É muito difícil a gente poder identificar o ser humano muito amplo, né? Então, assim, a gente fica... São muitos sintomas que a gente pode identificar, mas a gente vai falar de alguns aqui, que são os mais significativos. Então, a gente pode perceber pelo sono,
sua rotina de sono, como anda, das crianças também vale a pena perceber, como elas andam, né? E a rotina do sono não é necessariamente se está com insônia ou não, se está dormindo ou não. Qual a qualidade do seu sono? Né? Você tem tido muito pesadelos, você acorda muito durante a noite, né? A sua alimentação, você come muito, come menos, você vem conseguindo seguir um padrão alimentar que você já tinha antes, isso é muito significativo também. O uso de substâncias, né, que pode ser de todo tipo, de álcool, de qualquer outro tipo de droga, que você já fazia uso, né, alguma medicação que você já fazia uso, que você percebe que aumentou muito, ou que agora você precisa de uma quantidade muito maior para se sentir melhor. Então, assim, isso também é um significativo que aparece muito na clínica, o paciente chega já com essas questões. Beijo, Cris. Bom, assim, eu vejo muito e eu tenho visto muito, muita queixa dessa coisa de alteração. Então, a própria Maiana acabou de falar, a Maurício acabou de falar da questão da rotina. Exato. Eu acredito que tentar manter uma rotina talvez ajude. Mas como fazer com que a gente tente manter essa rotina? Teve até um post que eu achei interessante, que foi uma pessoa, não sei se deve ter visto esse, dentro de uma banheira, segurando no que segura aquela barra de ferro, como se estivesse no metrô indo para o trabalho, na verdade ele estava indo para o home office dele mesmo. Então, assim, essa mimetizar, de certa forma, a vida do dia a dia ajuda. E como fazer isso para a gente tentar manter uma rotina de sono? Ou seja, minimizar um pouco. A gente vai ter no final dicas, mas como teve essa pergunta, assim, como fazer isso daí? Até Neto está assistindo aí. Eu vi. Oi, Anne. Olha, é importante que a gente entenda que vai ter que ter um novo normal. Né? Assim, não adianta a gente querer encaixar a minha rotina na rotina atual. Né? Então, assim, tem que ter um novo normal, você vai ter que se adaptar com coisas diferentes. Então, às vezes eu escuto as pessoas me dizerem, não estou conseguindo dar conta de tudo que eu tenho que fazer na minha casa, ou todos os livros e todas as séries que me indicam para ler. Então, assim, claro que não. Tem um novo normal, a gente já falou aí da questão do afeto, a gente já falou do estresse, a gente tem questões financeiras interferindo. Então, é importante que você construa um novo normal, essa nova rotina. Seria muito bom se isso pudesse conter assim, um pouco de atividade física e uma alimentação que fosse balanceada, né? Eu não acho que é o momento de se iniciar, talvez, grandes mudanças, né? Porque a gente já está num período de mudança, mas sim tentar encaixar isso de uma forma mais natural. Então, se você vinha fazendo uso de uma medicação, tentar manter essa medicação. Se você vinha fazendo algum tipo de dieta especial de alimentação, também continuar. Né? Então, assim, e tentar dentro disso encaixar o seu novo normal, sem tanto essa cobrança externa de ter que ler 50 livros, fazer 50 cursos, porque em geral isso é uma grande furada. Essa questão que você falou com alimentação balanceada, eu tô mais da alimentação balançada, né? Que eu tô comendo, só balançar a comida e jogar para dentro. Mas isso que você falou é importante. Eu acredito muito que a gente tentar inserir coisas aos poucos é importante, mas, e Júnior acabou de perguntar aqui, Jorge, como não pirar? Assim, eu já era um pouco pirado antes, né? Talvez a gente só tenda a piorar um pouquinho. Mas essa questão aí da cobrança que se empenhou na atividade física. Sim, atividade física. Eu hoje comecei a dar uma corridinha. Mas essa cobrança por algo positivo, essa cobrança por desempenho, essa cobrança por produção, ele começa na nossa cabeça. Né? Eu acordo, eu preciso produzir. Então, eu vou falar por mim. Eu tenho feito muita coisa que normalmente eu não faria no mesmo ritmo. E outras que eu pensei que quando eu tivesse tempo eu ia fazer, não está fazendo. Correr de casa, eu acho que assim, é um momento do novo normal. E a pergunta que eu quero te falar, e Leonardo perguntou se o novo normal é o louco controlado, eu acho que ele não pegou o iníciozinho, mas acho que a gente vai sair realmente um pouco louco. Mas assim, esse novo normal, ele está mais nas mãos... deixa eu chegar um pouquinho para trás para saber se é isso daí. Melhorou? Esse novo normal, ele está nas nossas mãos... ou realmente a gente vai seguir um fluxo, estamos num barco aí que esse novo normal vai nos
impelir para um caminho geral em que a gente vai mudar inexoravelmente? Gil, a gente sempre pode ajudar, né? A gente sempre pode levar o nosso barco a favor da maré. Eu acho assim, claro que a gente está no meio da confusão, mas a gente pode sim conseguir, né? Para isso a gente pode usar a nossa habilidade com a saúde mental, né? A terapia ajuda sim, mas todos nós nascemos com essa habilidade, né? Nós podemos conseguir. Alguém perguntou, Judete me falou aqui, com relação à angústia das crianças, né? E alguém mais perguntou também do dia a dia, como lidar com essa coisa da criança, tá? A criança é um sintoma da família, gente. Ela tá lidando com a angústia toda que a gente já tem. Então, assim, quando aparece claramente na família, na criança, a gente tá vendo que, assim, aquilo tá latente, aquilo tá gritando ali dentro da nossa família. E todo mundo vai ter, né? Uma criança que ficou mais estressada, né, que perdeu, que cai. Eu tenho escutado muito isso. Às vezes as mães me dizerem, poxa, minha filha tá caindo toda hora, se machuca, perde coisas. Isso é muito natural. Isso é muito comum e são também esses exemplos de sintoma, né? Thaís falou também essa coisa das atividades, as crianças terem que fazer as atividades dentro de casa, sem os amigos, sem os professores, né? Nós não somos as pessoas mais habilitadas para ensinar, nem todo mundo é professor, então a gente não sabe. Então, eles também sentem todos esses sintomas, as birras, Luciana aí falando, tudo isso. A gente foi arrastado, né? E todo mundo foi arrastado para o meio de um furacão. Isso. Eu acredito que todo furacão tem um olhozinho de calmaria. E claro. A gente precisa buscar essa calmaria do olho do furacão, ou seja, a gente precisa procurar minimizar isso. Você falou muito bem, as crianças, homeschool realmente é difícil. As crianças são uma janela, a gente olhar e a gente vai ver como é que a gente está passando. Muitas vezes a gente questiona porque as crianças estão de um jeito, as crianças estão de outro, e a maioria das vezes o que eu vejo é que eles estão refletindo o nosso estresse. E talvez uma das formas de a gente identificar se a gente não está bem, é olhar como nossos filhos estão. Se eles não estão bem, é uma grande chance de que a gente, mesmo que no subconsciente, esteja mudando e elas têm essa percepção maior. Você concorda com isso? Sim, Gil, as crianças são assim, um espelho mesmo, né? Às vezes elas, por exemplo, eu não trabalho diretamente com crianças, mas muitas vezes eu trabalho com o que os pais trazem sobre as crianças, né? Às vezes ele me traz uma coisa, meu filho anda dizendo isso. E isso é muito significativo, às vezes é riquíssimo dentro da terapia, né? Porque ele traz, né, isso e, na verdade, aquilo é um exemplo do que os pais estão passando também, né? Então, nós, enquanto pais, estamos passando. Alguém até colocou aí com relação ao uso do álcool, que vai entrar dentro daquela mesma coisa que a gente falou, subterfúgios para lidar com angústia, né? Mais uma droga que a gente usa para lidar com angústia, para tentar enfrentar com mais tranquilidade o dia a dia. Não é positiva, né? Mas a gente precisa, como diz aquela música, né, Gil, escolher qual veneno te mata. Então a gente vai escolhendo, né, durante a vida. A gente vai recebendo todo dia, a gente vai encontrando todo dia caminhos. E a gente vai decidindo qual caminho a gente vai seguir. Realmente, assim, o abuso de álcool, e aí o termo eu acho interessante, né? Abuso de álcool. Então, a questão é o excesso. E muitas vezes a diferença do veneno para o remédio é a dose. É só a dose. Realmente, assim, hoje você sentar e tomar um vinho, tomar um gin, quem me conhece sabe que eu gosto, não vai te fazer mal, lógico. Mas, por outro lado, se você se excede, vai influenciar não só na mente, como no corpo porque diminui a imunidade. Júlia colocou aí a questão do animal de estimação. Você acredita que isso pode ajudar num momento como esse, as crianças terem animais, principalmente quem tem filho único, né? Por exemplo, nós temos filhos e um ajuda o outro. Quem tem filho único, você acredita isso, Gima? Quem tem filho único, você acredita que um bicho de estimação vai ajudar, colabora? Claro, claro. Eu acho que assim, tudo que é feito dentro da rotina, a criança consegue se adaptar muito mais fácil do que a gente, né? A gente, com o tempo, com a idade, a gente vai perdendo nossa capacidade adaptativa. Então, assim, para as crianças, às vezes, uma coisa que para outros possa passar rápido, assim, ganhou uma coisa, no outro dia a gente já esqueceu, para as crianças não. Aquilo é uma fonte de interação que serve por muito tempo. Então, assim, excelente solução.
comprar um animal, investir em brincadeiras dentro de casa, filmes, tudo isso. São boas estratégias. Eu vi com essa questão de a gente não conseguir produzir, com essa questão de vou patentear o Gimar, essa questão de muitas vezes a gente não conseguir fazer tudo que a gente se programa, ou seja, a gente procrastinar, por quê? Porque a gente tem tempo. E quando você tem muito tempo, você não faz muita coisa, né? É bem comum isso daí. Mas eu vi uma publicação interessante de uma psicóloga norte-americana, em que ela desenvolveu um que ela chamou de método dos 10 minutos. Que seria o quê? Toda vez que você pensar em desistir de algo, de uma tarefa, se dê mais 10 minutos. Fala assim, eu vou desistir, mas vou desistir daqui a 10 minutos. E aí ela provou e mostrou, fez uns estudos em que quando você tem uma meta, quando você delimita algo, você gira melhor. Então, talvez uma dica para todo mundo nesses dias trabalhe com metas pequenas. Na vida a gente às vezes tem metas longas, 6 meses, 1 ano. Mas vamos tentar definir para a nossa vida agora pequenas metas do dia a dia. Então, tô lendo um livro, comer, né? Você tem um livro, então assim, vou parar, tô cansado de ler. Vou ler mais 10 minutos. E às vezes os 10 minutos se renovam. Então, esse método dos 10 minutos eu achei muito bacana. Eu já comecei a implementar. O meu primeiro livro, eu fiz isso. Toda vez que eu não aguento mais, vou ler mais 10 minutinhos. E aí você manda uma mensagem, e é o que a gente chama de mindset. Ou seja, é você focar na sua mente que existe um caminho que você vai conseguir. É quando você está fazendo aquela atividade, aquele exercício, aquele treino, que você até 10, aí você chega no 7, aí você 3, 2, 1, e você consegue mais um pouco de energia. Porque a mente é fundamental, a mente ela é importante, o poder da mente para isso daí. Ter medo de morrer é normal? Sim, Gil. Ter medo de morrer é normal. Faz parte do nosso imaginário, junto com o homem nasce o medo da morte, né? Todas as religiões, de uma certa forma, tratam sobre isso, ou falam sobre isso, para dar conta do que a gente pode criar no nosso imaginário e aceitar ou ter fé sobre o que é a morte. Então, assim, é muito importante que a gente perceba até que ponto isso vem numa tratativa normal, então eu tenho medo da morte, eu estou ouvindo muito na televisão sobre isso, eu vejo que uma pessoa próxima a mim já faleceu ou que tem algo, então aquilo começa a me dar uma certa angústia, mas a gente tem que perceber até que ponto isso não passa por uma questão já patológica, né, em que eu começo a transferir para atividades do dia normal o medo da morte. Por exemplo, como é que pode ser? Eu saio para pegar o carro, para dirigir, e eu penso no acidente. E que eu tô morrendo. Eu vou atravessar uma rua e eu penso nisso. Né? Meu filho desce uma escada ou atravessa, vai jogar bola e eu penso na morte. Então, assim a gente identifica que isso já está passando do limite da normalidade, né, daquele medo normal para um medo patológico. Assim, as pessoas mais próximas que me conhecem sabem que eu passei um período da minha vida que eu tive pavor de voar. Uma pessoa que precisa viajar muito, viaja bastante, e que de hora para outra não consegue nem ver um avião, e mesmo assim se dedica a ficar... Roberto, um abraço. Se dedica a ficar assistindo séries de desastres aéreos. Realmente, assim, você sai do medo, vai para o pavor, e a gente consegue... através de técnicas de terapia e tudo, a gente conseguiu. Hoje não, porque a gente está em quarentena, mas foi um período difícil. E é interessante que, assim, a diferença do medo para o pavor, então, assim, aí você me corrija, mas assim, que eu entendo que o medo tem uma justificativa. Eu tenho medo daquela cobra porque ela é venenosa. O pavor é aquela coisa que excede. Boa pergunta de Júnior aí. Eu vou querer saber de Jorge. Essa é a pergunta que você vai responder já já. Mas quando é que o medo de morrer se torna um problema? E você já colocou isso aí. Mas assim, a partir de que momento esse medo você diz, gente, procure um profissional? Eu acredito isso. Quando você percebe essa pequena mudança que eu coloquei, né? Assim, quando a gente percebe que nas atividades diárias eu começo a perceber esse medo mais latente. Então, eu tô saindo de casa, eu tô indo trabalhar, alguém chega perto de mim, na rua, ou em algum lugar, e eu já imagino que aquilo vai gerar um assalto e gerar morte. Então, assim, nesse momento, a gente já deve buscar uma ajuda
né? E hoje em dia a gente tem tratamentos excelentes para síndrome do pânico, né? Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte: as doenças psicológicas, síndrome de pânico, a depressão, são doenças muito estudadas, não aqui no Brasil simplesmente, somente, mas assim no mundo inteiro, principalmente nos países em que tem uma quantidade de idosos maior, né? Então, na Europa. Então, assim, é um estudo muito avançado. Todo dia saem coisas novas. Então, você pode buscar, que com certeza você vai encontrar algo que vai ajudar você a sair desse estado. Variz na cuca, tomei até um susto. Mas, veja só, nesse momento de quarentena, eu tenho visto, aí ó, mais um seguindo o Jorge. Nesse momento de quarentena, eu vejo propaganda, a gente vendendo, comprando. O momento hoje de fora quem está realmente assim, sobrevivendo, a gente precisa sobreviver, mas o momento hoje em relação às relações interpessoais, como a gente pode aproveitar esse momento para a gente melhorar nossas relações, tanto dentro quanto fora? Certo, Gil. A gente até escuta muito isso, né? Se a quarentena, ela fez com que os casais começassem a brigar, ou fez com que os pais e os filhos começassem a brigar. Ele não inicia a briga, né? Mas ele pode, a quarentena pode tensionar, né? Porque assim, se eu não tinha contato e não conversava sobre aquele problema com a minha família, né? Então, assim, passavam os dias corridos, eu ia empurrando aquele problema com barriga. Então, assim, na quarentena, eu tenho a possibilidade de estar próximo com aquela pessoa e ver aquele problema todos os dias. É tipo quando você bota dois irmãos, tranca no quarto e fala, se virem aí, vocês brigaram, agora abraça lá e se resolvam. Ou seja, encontro com a realidade, né? Isso, então, perfeito. Não dá pra você sair e dizer assim, ó, vou trabalhar, fica em casa, de noite eu te vejo, ou amanhã, sei lá. A quarentena bota um na frente do outro e muitas vezes escancara algumas coisas que você vai empurrando com a barriga. Então, assim, você está dizendo que realmente piora o que já não estava bem, ou demonstra coisas que a gente costuma botar para debaixo do tapete, seria isso? Isso, e eu acredito assim, por ver que o desenvolvimento pessoal, sempre quem está tentando o desenvolvimento pessoal, Gil, sempre tem um ponto positivo. Então, assim, se você vem buscando se desenvolver pessoalmente, né, assim, e com habilidade para lidar com aquelas pessoas que estão que vivem junto com você, né, é um momento excelente. Né? É um momento em que você vai tirar grandes lições com relação a isso, principalmente com relação aos erros, né? Tanto dentro de casa, vocês, os pais junto com os filhos, maridos, esposas, enfim, todos que têm que conviver. Quando você começa a perceber, eu erro, mas essa pessoa também erra, olha, meu filho também tá errando, olha, meu pai também tá errando. Então, assim, isso humaniza mais as relações. Torna com que eu passe a olhar para esse ser humano e diga, não, tudo bem, ele erra, mas eu erro também. Então, assim, eu tô vendo esse erro. Então, vamos, né, conseguir todo mundo fluir de uma forma mais natural, porque a gente vai viver bem. Esse é o momento do take give? Eu acho que, sim, a gente pode falar nisso com relação ao que a gente pode fazer de trabalho, né? Explica um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo o que seria isso. Certo. É assim, o que eu pensei de falar sobre isso, né? Nesse momento, muita gente me pergunta... Rita. O que a gente pode fazer de trabalho, de relação de trabalho? O que a gente pode melhorar nesse momento? Quem está dentro de casa e não tem o que fazer, não tem como trabalhar, não tem como produzir, foi retirado do seu ambiente de trabalho. Então, assim, eu acho que muito importante é lidar com as relações interpessoais. Né? E eu acredito que esse seja o futuro e o desenvolvimento de todos os trabalhos. Não é isso aí que você está fazendo, né, Gil? Abrir uma oportunidade de diálogo com pessoas, ensinar do que a gente sabe, trocar informações e no final todos saem ganhando. Todos nós saímos ganhando, né? Essa ideia de take, de giving, de uma pessoa sempre que todo mundo busca, né, aprender muito com aquela pessoa. Então, ela tá aqui num pedestal. E tem um outro aqui também que vai buscar. Então, esse busca a atenção desse aqui. E a gente vê, às vezes, essa relação muito como ela é estável. Né? Um que sabe muito e um que sabe pouco. Mas, na verdade, ela não é estável. Né? Ninguém sabe muito de tudo e ninguém não sabe nada de nada. Então, reconheça isso, que você vai estar sempre fazendo essa troca. Né? Eu posso ensinar alguma coisa a alguém, mas certamente alguém vai me ensinar algo e nisso você consegue ter uma vivência muito mais rica e muito mais prazerosa.
Tem aquele velho chavão, né? Que o momento que a gente começa a aprender é quando a gente começa a descobrir que não sabe nada. Né? Perfeito. Quando você descobre um mundo à sua frente. Então, esse é o momento em que a gente tem que realmente cada vez mais buscar conhecimento, trocar informações. Eu tenho visto, muitas publicações de gente se doando, fazendo campanhas. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que Bacana. sair, exteriorizar esse sentimento bom, talvez seja um efeito, entre aspas, colateral dessa prisão que nós estamos vivendo. Mas como teve várias perguntas aí, vamos falar um pouquinho de relação em casa. Eu acho que assim, você indica pelo menos esconder as facas, tirar a bala das armas, você indica dormir com protetor no ouvido porque de água fervente. Me conte aí. Grande abraço, Alexandre, meu eterno chefe. Qual foi a pergunta de Diogo que passou aí? Eu não cheguei a ver. Rapaz, porque tá tendo muitas perguntas. Não estou conseguindo. Mas vai, responda essa que eu vou buscar aqui. Como eu falei, Gil, eu acho que a quarentena ela não vai no sentido de criar problemas novos, assim, se você se permitir essa troca que a gente acabou de dizer, né, a quarentena não vai criar problemas novos, mas ela pode tensionar essa relação, né, e tensionar não é necessariamente negativo, pode ser positivo. Então, assim, para as mães, por exemplo, que nesse momento estão tendo que lidar com ensinar os filhos, ou, por exemplo, lidar com tudo que vem da atividade, tudo que vem de escola, tudo que vem das relações deles, né? Isso é um excelente momento, um excelente exercício para perceber, primeiro, o quão às vezes é difícil, né, lidar com as coisas que vêm da escola, porque às vezes os pais não costumam perceber isso, né? Acham que não é uma coisa tão difícil, meu filho que exagera. Então os pais começam a perceber, poxa, olha, é complicado, ou de repente tem algo que eu posso fazer para ajudar, ou não, você mesmo que precisa se ajudar. E na mesma coisa na relação de casal, né? Assim, tem algo que eu possa fazer por essa pessoa? Tem algo que eu possa ajudar essa pessoa nesse momento de troca? Assim, uma das coisas que eu tenho sentido muito, acho que todo mundo tem alguém que você não está podendo ter contato, acho que assim, principalmente os pais da gente, que tem os pais ainda vivos. Perfeito. E eu tenho sentido muito essa distância, essa ausência de poder abraçar meus pais. E aí vai uma pergunta que foi o que o Diogo fez lá em cima, e eu vou emendar. Como a gente pode minimizar a distância das pessoas que amamos? Poxa, isso aí é muito difícil. Aí Dudinha colocou amigos. Beijo, Duda. É muito difícil mesmo. É uma relação complexa. Eu acho que, assim, todos nós acabamos sentindo, de uma certa forma, a dificuldade de lidar, principalmente porque não tem um dia para acabar. Né? E como a gente vem falando, o ser humano trabalha com rotinas, a gente vive com base nisso. Então, não ter um dia em que eu possa dizer, esse dia eu vou encontrar a minha mãe, nesse dia eu vou encontrar os meus amigos, cria uma relação muito complexa, né? O ideal é que a gente vá fazendo o trabalho que a gente faz com o ansioso. Viva um dia após o outro. Tente pensar só mais um dia. Essa imersão em casa, né, da família, apesar do lado negativo, vamos dizer assim, de acentuar divergências, de acentuar problemas, de escancarar. Duda disse que é fazer muitas ligações, tá vendo? De escancarar muitas coisas que podem estar ocorrendo, mas tem um lado bom, isso pode ser bom, e como isso pode ser bom? Perfeito, Gil, isso pode ser bom sim. Eu acho, inclusive, a gente vinha conversando sobre isso, que a gente pode permitir que aconteçam coisas que antes jamais aconteceriam, né, no nosso dia a dia difícil. Então, assim, você se permitir descansar, ter um ócio criativo, ter ideias bacanas que no dia a dia da correria você não ia ter. Não necessariamente pela obrigação, mas pela tranquilidade de poder estar em casa e se perceber assim, eu tô sem fazer nada. E eu acho mais interessante, sabe, Gil, que eu tenho escutado muito em sessão, pessoas que eram muito ansiosas pelas férias, por estar em casa, por um ócio, perceberem que, na verdade, não é nada disso que elas queriam, que elas não gostavam disso. Eu sempre dizia, meu lugar é minha casa, eu quero ficar... Eu sempre dizia isso, eu quero ficar em casa o tempo todo, agora não, eu quero sair o tempo todo. Quais as coisas que você indica que pode ajudar nesse momento para a gente passar por isso com menos ansiedade,